muito boa tarde. Hoje é dia 22 de novembro de 2019, ou quase. Na verdade, hoje é dia 11 de novembro de 2019, mas esse programa está sendo gravado para ir ao ar no dia 22 de novembro, porque eu não vou estar aqui, vou estar em Florianópolis. A essa hora, na verdade, estou lá na Expert em Florianópolis. Hoje eu trouxe mais uma vez um dos sócios desse programa, que é o André Batti, e veio te dar uma dica imperdível. Como perder muito dinheiro em fundos imobiliários. Fala sério, imperdível essa, né? E aí você pode ficar tranquilo que é verdade, né? Porque se fosse o contrário, né, André? A gente falando assim, como ganhar muito dinheiro com fundos imobiliários, ainda mais no curto prazo, não seria verdade. Mas essa é uma dica para você perder muito dinheiro e rápido, em curto prazo, infalível. Já já o André te conta direitinho como é isso. Óbvio que tem um quê de ironia nesse título, mas é verdade. É para você aprender e evitar perder muito dinheiro com fundos imobiliários. Daqui a pouco. Como esse programa está sendo gravado, obviamente eu não trouxe fatos relevantes, trouxe um destaque, que é outro tema também de interesse, embora não tenha nada de concreto. Vamos dar uma olhada? A questão da tributação. Muita gente perguntando por causa desse projeto de lei 1952 de 2019. Primeira coisa a destacar, é um projeto de lei. Daí para virar lei falta muita coisa ainda, tem trocentos projetos na gaveta. E qual que é a ideia do projeto? Afastar a isenção do imposto de renda incidente sobre ativos financeiros. Essa é uma das coisas, né? Trata de várias coisas. Uma delas é tributar dividendos, rendimentos, LCI, LCA e tudo mais. Alguns destaques. Então, lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 2019 passariam a ser tributados com alíquota de 15%. Ficando claro pelo projeto de lei que aportes em fundos de investimento imobiliário e vendas de ações realizadas, porque aqueles 20 mil lá de venda de ações também vai embora se esse projeto for aprovado. Mas o que foi feito antes de 2020 vai continuar isento, não vai ter alteração para as coisas anteriores. Tá, muito bem. Meus comentários sobre isso, daqui a pouco o André Batti dá o comentário dele também. Veja bem, qual é a grande dificuldade? Todo mundo fica super preocupado com a questão da tributação. Quando a gente fala de gestão de risco, tem risco que dá para diversificar, tem risco que dá para tratar e tem risco que não tem jeito, que ou você aceita, você pega o risco para você integralmente, ou você simplesmente não aceita. É o caso da tributação, não tem o que fazer. Se for tributado, todos os fundos imobiliários serão tributados. De acordo com esse projeto de lei, os fundos imobiliários, os dividendos de ações, as LCIs, os CRIs e tudo mais. Então, qual é a situação? Ela é binária. Ou você aceita o risco disso vir a acontecer um dia, e é óbvio que um dia isso vai acontecer, só não sei quando, ou você simplesmente não investe em fundo imobiliário. Percebe que não adianta diversificar? Se você tiver lá 50 fundos imobiliários no seu portfólio, os 50 vão ser tributados igualmente. Então é um risco que ou você aceita e absorve, ou você simplesmente não aceita e não entra em fundo imobiliário. O que tem de bom nesse projeto de lei? Caso ele seja aprovado, como você pode perceber, tudo passa a ser tributado. Então, não muda nada, entende? Qual é o grande risco de fundo imobiliário vir a ser tributado? Se só fundo imobiliário perder isenção e todos os outros ativos continuarem isentos. Aí sim, cria uma discrepância tamanha que o ativo fundo imobiliário pode perder atratividade frente a outros investimentos. Agora, se todos eles foram tributados, isso é o que se chama de risco sistemático. Atinge a tudo sistematicamente. A vida segue, ninguém gosta de pagar imposto, mas a vida segue. O que você pode fazer, que muita gente está dizendo, para entrar em contato lá com o seu senador, com o seu deputado e votar dizendo que você não é favorável a essa medida? Eu vou te contar um segredo. O seu senador, o seu deputado já sabem que você não é favorável a essa medida. Nenhum político não sabe que aumentar tributos é uma medida impopular. Acho que nem a mãe deles fica feliz quando aumenta tributos. Então, se eles estão propondo isso, é porque precisa aumentar a arrecadação. Ponto. Mas faça isso, se você vai se sentir melhor, entre em contato com o seu parlamentar e diga que você é contra. Fato é, não pira com essa história de tributação. Um dia ela vai acontecer e a vida vai seguir como sempre. Nos meus 20 anos de mercado, eu já vi mudar a tributação de fundos de investimento, criarem o Come Cotas
e mudar a tributação de ações. Você acha que quando eu falo mudar, eu vi mudar para mais ou para menos? Sempre para mais. O leão tem fome e os mercados continuaram crescendo e se desenvolvendo. Então, tributação não é um grande problema, só não é gostoso. Eu não gosto de pagar, acredito que você também não. Mas não é nenhum grande problema, não pirem com essa história, certo? Concorda, André? Por aí, por aí. Obrigado por me receber novamente. Né, só nesse tópico específico, dois itens aí, né? Fundo imobiliário nasceu tributado, né? Nasceu tributado, exato. A gente tá tão longe da história que a gente não lembra disso, né? Eu não estava nessa fase, eu comecei quando já era isento, para deixar bem claro, mas não, ser tributado não impediu de nascer e até crescia devagar naquela época. Então, a gente ouve às vezes em fórum, principalmente, vai matar o mercado. Mais ou menos, né? E sobre risco sistêmico, sim, é inevitável. Outra coisa é que essa lei de fato cita, esse projeto de lei de fato cita a lei 11.033, artigo 3º, né? Quantas e quantas desses assuntos não citavam a lei 11.033, artigo 3º, mas essa de fato cita. Tem uma complicação aí que é a história do aporte aí. É o aporte nosso ou é a emissão do fundo, né? Mas não ficou muito clara essa história ainda, né? Mas aí até ser aprovada pode mudar o texto e deixar tudo mais claro, se é que vai ser aprovada, né? Mais um destaque aqui que eu não posso deixar de trazer é o livro Introdução aos Fundos de Investimento Imobiliário, do André Batti. Se você ainda não leu, precisa ler o quanto antes. Tem disponível na Amazon, dá para quem gosta do papel na mão. Tem no Clube de Autores o site e tem a versão impressa. Clube de Autores. E se você gosta de ler ele na versão eletrônica, na Amazon já chega imediatamente para você. Falando em livro, se você não tem a menor ideia do que é fundo imobiliário, pode baixar gratuitamente aqui o e-book Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, que eu escrevi. Leia, suas primeiras dúvidas vão estar lá respondidas. Depois você compra o livro do André Batti e lê que todas as demais dúvidas estarão lá atendidas. E conheça o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que é um curso online que eu gravei aqui com o Infomoney. Tem mais ou menos umas 10 horas de duração, completíssimo para você entender fundo imobiliário e montar o seu portfólio de acordo com o seu perfil. Você vai entender o que é o seu perfil, o que é portfólio, como funcionam os fundos imobiliários, daí para frente é tudo com você. Versão atualizada em 2019, pode fazer que você vai ficar super satisfeito, tenho certeza. Me encontre por aí, mande sua dúvida e os seus comentários, e de vez em quando eu consigo responder, mas mesmo quando não consigo, me traz boas ideias para trazer aqui para o programa. Chega de abertura, vamos falar com o André Batti, que preparou um baita material. Que papo é esse de perder muito dinheiro com fundo imobiliário, André? Seguinte, nós estamos no mercado em alta, né? Alta contínua, alta há meses e meses e meses e meses. Fica todo mundo achando que está fácil, né? E, em teoria, está todo mundo ganhando dinheiro, afinal de contas, esse mercado está em alta. E eu acompanho fóruns e grupos de WhatsApp, Telegram, e aconteceu nessas últimas semanas de eu reparar que tem muita gente perdendo dinheiro em fundo imobiliário, né? Uhum. O que exige uma habilidade impressionante, né? No mercado em alta você perder dinheiro, mais ainda em fundo imobiliário, que costuma ser mais tranquilo que a ação e que outras rendas variáveis, embora ainda continue sendo renda variável. Ok, parei para olhar essa questão. Fiquei triste em saber que era uma questão velha, infelizmente não tem nada de novo no mercado nessa questão. Mas quando eu rodei os números para ver qual o tamanho do rombo que esse tipo de problema estava gerando, me impressionou. Daí eu aproveitar, né, que a gente ia gravar, né? Um vídeo gravado dá uma certa liberdade que o vídeo ao vivo não dá, então o pessoal reclama, né, que a gente não dá nome aos boi, ó. O vídeo gravado é uma maravilha, dá para dar nome ao boi porque a gente gravou, todo mundo é obrigado a ver e não a consultar na hora, ninguém opera online quando a gente dá a má notícia. E a má notícia é que sim, tem gente perdendo dinheiro nesse mercado com fundo imobiliário e todos eles têm uma característica em comum, então é fácil de apontar qual é a característica, não é que perde dinheiro, mas qual que é a característica que é perigosa, existe sim perigo em fundo imobiliário, e é tradicional, não é uma lei, mas é tradicional que sim, muita gente perca dinheiro com os fundos imobiliários desse tipo, que é o que a gente vai falar hoje. Pelo mesmo motivo de sempre, que é escolher fundo imobiliário pelo que distribui. Nesse caso não é nem só pelo rendimento, né? Porque confunde rendimento com amortização.
Rendimento, amortização, prazo. O motivo é o de sempre, que é não saber no que está investindo, olhar lá a distribuição e escolher pela distribuição, né? Escolher pela distribuição. Mas especificamente você veio falar dos fundos de Prazo. prazo, ou seja, aqueles que têm prazo determinado. Em sua grande maioria são fundos ou de desenvolvimento, ou no passado, hoje em dia não mais, né? Mas no passado tinha fundo de papel com prazo determinado, né? Essa é uma prática que meio que caiu, mas também acontece de vez em quando. Então, ó, o seu material está na tela para você começar a explicar isso aqui, ó. Ó, bem resumidinho, ó. Às vezes eu dou curso também, né? É. E esse aqui é um slide padrão do meu curso, né? O que é fundo imobiliário? Fundo imobiliário é uma caixinha bem simples, né? Que pode ter imóvel dentro dela, pode ter papéis dentro dela. Em termos de análise é muito simples, né? Tem as receitas em verde, tira as despesas em vermelho, sobra um pedação que é distribuído. Daí minha imagem favorita, né? Enquanto o mercado está de alta, tá todo mundo feliz. Daí quando o mercado começa a descer, começa a acontecer isso daí. Nós estamos no mercado de alta, mas já está acontecendo isso no mercado de alta, imagine na baixa. Por isso que eu quis trazer esse assunto. E aí, ó, fundos de prazo. Pelo que eu pude perceber, esses avisos que você trouxe aqui, você copiou de casos reais, é isso? Sim, isso são relatórios gerenciais atuais. Eu peguei ou desse mês ou de mês retrasado. Quer dizer que você já começa essa aula mostrando quem é o culpado da história. Não, não é o culpado, não. Seguinte, ó. Não, Gestor nenhum fala mal do próprio fundo, né? Mas quem perde dinheiro procura um culpado, e nunca é ele mesmo. Ah, não. Não é Agora, verdade? agora esse culpado tem sim um alvo, sim, o espelho. Então, é isso que eu queria chegar. Ó, gestor nenhum fala mal do próprio fundo, por Verdade, óbvio. No máximo fala da gestão anterior, né? Mas esses são avisos, vocês podem ler em casa. Eu não vou dar o nome dos fundos, porque quem tem fundo tem que saber que não tem esses avisos. Mas para mostrar que está acontecendo, esses são avisos de fundos de prazo em fim de carreira, onde sim o pessoal está errando muito, errando rude, a ponto do administrador ter que ir lá no relatório tacar um aviso. Pessoal, não é bem assim. Não façam conta com rendimento aparente, literalmente diz isso nas mensagens, porque vai induzir ao erro nessa classe de fundo. O que eu acho louvável por parte do administrador e gestor, né? Não, sim. Estive hoje numa assembleia de um fundo em que inclusive tinha uma dessas mensagens e falei assim, poxa, que feliz que vocês estão fazendo esse passo a mais para tentar salvar, né? Olha lá, olha o gráfico que aparece na tela é do KNRE 11, que nem a Real Estate, né? Isso, não confundir com o KNRI 11, né, que tem nomes muito próximos. Tem uma avalanche aí, tem uma derrubada aí. Foi um dia que alguém ou muita gente percebeu isso. Esse slide é legal porque ele mostra o seguinte, às vezes o pessoal descobre que sim, está no preço errado, mas rapidamente esquece, né? Esse é um gráfico de 12 meses, de 6 meses para cá, meio que está normal o fundo, né? Quem olhar um mês para cá está normal, quem olhar 6 meses para cá está normal, meio que a gente esquece, né? Aquela memória de passarinho que ocorre bastante nesse mercado. Eu quis também trazer um outro caso de um outro fundo que também, né, desmoronou. Detalhe, esse é 6 meses, hein, ó. Caramba. Agora tem uma pegadinha muito legal aí, que é o seguinte, ele desmoronou, mas quem olhar pra cá tá tranquilo e não vai perceber uma coisa interessante que esse fundo tá absurdamente, aconteceu uma coisa absurda nele, não refletida no preço. Então, às vezes o absurdo acontece com o preço mexendo, mas esse vai ser um caso que eu vou mostrar pra gente ali na frente, em que o absurdo às vezes acontece com o preço de lado. E diga, pode perguntar. Eu não quero te atropelar, mas pergunte. O porquê que isso acontece? Está mais na frente no seu roteiro ou já dá pra gente explicar? O porquê dessas quedas? Por que dessas quedas? Que é o seguinte, esses fundos, a pessoa que mexe com fundo imobiliário começa com fundo de tijolo, às vezes com fundo de papel. Esses fundos, eles são contínuos, né? Eles não têm prazo, um mês é muito parecido com o seguinte e assim por diante. Então você espera uma normalidade. Quando você transfere esse conhecimento, eu mexo com fundo de papel, mexo com fundo de tijolo e começa a mexer com fundo de prazo e puxa essa analogia para cá, essa analogia falha miseravelmente por não ter uma característica extra. E por isso que dá o problema. Quando o preço anda de lado, o incorreto é o preço andar de lado nesses fundos, que é justamente o normal nos outros.
O que tem que se esperar nesse fundo é que o preço vá caindo Caindo. gradativamente. Se ele tem prazo para terminar, um dia ele tem que zerar. Exatamente. Ao não acontecer isso, dá o problema. E aí, como não vai sendo gradativamente, quando as pessoas se dão conta, tem essas quedas bem bruscas que os Isso. gráficos estão mostrando. Às vezes ele não caiu o suficiente, né? Daí cai de uma vez só quando ele não Sim. cai no meio do caminho. Tem várias distorções que um fundo de prazo gera. Essa imagem aqui é uma das minhas distorções favoritas. Pessoas, vocês não estão olhando dois gráficos diferentes de duas empresas diferentes. Se vocês repararem lá nas ranhuras que esse gráfico tem, principalmente no começo, vocês vão reparar que são muito próximas uma das outras, né? Isso aqui são dois gráficos do mesmo ativo, do mesmo fundo imobiliário. O gráfico de baixo é o preço histórico, é o preço sem ajuste. Certo. Dá para ver mais fácil que esse fundo começou em 1.000, foi a 1.500 e hoje está num valor mínimo, ok, mas mínimo, e parece com um fundo que está morrendo. Uhum. Esse gráfico histórico não é, e essa é a pegadinha, ele não aparece nos home brokers normalmente. O que aparece no home broker normalmente são os gráficos ajustados. Por proventos, né? Sim, que incluem tudo, split, implit, rendimentos e a tal de amortização. O gráfico de cima é para apontar isso, ó. Quem olhar o gráfico de cima, que é o que aparece em tudo quanto é home broker, vai concluir também que esse fundo está numa mínima, mas não mas uma mínima histórica. E não uma decrescente, praticamente o que se espera dele, né? Sim, alguém poderia olhar para o gráfico de cima e concluir, nossa, esse cara caiu ao valor de 2003, tá bom para comprar? Oportunidade de compra, né? Olha que medo que a... Detalhe, é o mesmo gráfico, a diferença de estar ajustado ou não faz a enorme diferença nesse caso. E é bom a gente dizer que, sem ser esses fundos que têm prazo determinado, é interessante que o gráfico esteja ajustado. Correto. Senão a gente viria algo também distorcido, que é não considerar os proventos recebidos, principalmente os rendimentos. Mas quando o fundo tem prazo determinado, o olhar tem que ser totalmente diferente. Totalmente, inclusive no gráfico. Olha lá, o próximo aqui fala da distorção pela amortização, né? Isso. E também trouxe gráficos para vocês se divertirem. O primeiro gráfico bate com o segundo, quem for ver isso depois, por favor, dê zoom. E de boa, tranquilo, são dois gráficos, né, próximos. E o terceiro gráfico também é bem próximo, mas quem tiver a lupa vai ver que o finalzinho do gráfico de baixo tem uma alta, uma valorização relevante ali. Tem uma alta, uma valorização relevante. Como assim, né? Porque discordam só no último ponto. A amortização, os dois primeiros gráficos, para facilitar, são históricos. Mas o gráfico de baixo que está com foco ali, que foi interessante, ele tem amortização. O gráfico ajustado faz o passado descer para baixo, ele vai ficando cada vez mais inclinado. Quando um fundo tem uma amortização, e é pequena, ela nem aparece no gráfico. Mas esse é um caso que eu vou mostrar que a amortização foi tão grande que ela distorceu tanto o gráfico que a inércia do preço, o preço não mudou, mas a amortização foi tão grande que ele pareceu uma subida. O preço não se mexeu e esse fundo subiu, que é justamente esse degrauzinho do fundo. Por causa do ajuste. Por causa do ajuste? Quer Sim. dizer, o sistema não diferenciou o que era rendimento do que era amortização. Então, E as pessoas menos ainda. o rendimento, ok, ele deveria entrar no preço ajustado e levar o gráfico um pouquinho mais para cima. A amortização, pelo contrário, e só para deixar claro, se alguém não sabe, a amortização é devolução do patrimônio do cotista. Então, se o fundo tem um patrimônio de 100 e amortizou 2, a partir do momento seguinte, e esse seguinte o André já vai contar mais ou menos quando, ele tem que ter um patrimônio de 98, porque ele devolveu 2 do patrimônio para os seus cotistas. Então perceba que, por óbvio, se houve uma amortização, o fundo tem que desvalorizar, porque ele passa a ter menos patrimônio do que antes. Ninguém ganhou ou perdeu dinheiro por causa da amortização. Houve uma devolução, uma troca. As cotas, o patrimônio desvaloriza e isso entra em dinheiro no seu bolso. O efeito final é zero. Seu patrimônio aqui na bolsa era 100, agora vale 98, mas tem 2 no seu bolso, que foi devolvido do seu patrimônio. Agora, o sistema que alimenta o gráfico não sabe a diferença de um para o outro e trata a amortização como rendimento. E causa essa confusão, porque se o sistema não diferencia, é um problema mecânico.
Se o ser humano não sabe da diferença, é um problema humano de interpretação. Olha como complica o negócio. Pega o próximo aí. O número às vezes é mais interessante. Olha lá. Olá, pessoal, vamos dar nome aos bois. Olha que interessante esse exemplo. No dia 31/10, ó, não é no passado remoto não, 31/10 agora, tá, Sim, pessoal? É agora e é pouco. 2019. Esse fundo fechou em R$ 22. Ok, beleza. No dia seguinte, literalmente no dia seguinte, ele negociou a R$ 23,50 e o HB de todo mundo, e todo mundo eu garanto isso, mostrou uma alta de 66%. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Metade de 22 é 11, então para subir mais de 50% você tem que negociar a 33. Mas aqui negociou a 23. Como é possível um aumento tão pequeno gerar uma valorização tão grande, né? Essa conta fecha. Próxima. Qual que é a sacadinha? O ponto que muita gente passou batido. Em 31/10 ele fechou a 22, ok. Durante o fechamento o administrador falou: a tal de amortização, 7,50. Então, o patrimônio diminuiu em 7,50. Mas as pessoas não olharam isso, elas continuando negociaram perto de 22. Quando você faz toda a conta, você percebe que de fato, se negociava de fato a 22, perde 7,50 e as pessoas então começam a negociar 22, 23, de fato, ele subiu. Ele estava em 22, desceu a conta e as pessoas estão negociando aqui em cima. É um degrau grande, aquele degrau lá atrás é essa a diferença. Sim. De fato, as pessoas estavam pagando 66% a mais um dia depois em relação ao dia anterior. Apesar de estar negociando a R$1,50 acima do fechamento do dia anterior. Só que aí o fechamento ele passa a ser ajustado pelo provento, nesse caso a amortização. Então o fechamento é 22 menos 7,50. Sim, que é 14 alguma coisa que dá toda essa diferença. Detalhe, eu não sou, pode deixar aí. Eu não sou tão fã da teoria que o ajuste é real, eu sei que você é, não vamos brigar. Mas eu considero que é no mínimo um serviço que a bolsa faz. É uma questão contábil, né? Sim, mas é um serviço, a bolsa, ó, baixou para 14 alguma coisa. Ela está avisando todo mundo, olha pessoal, alguma coisa aconteceu de ontem para hoje, Sim. prestem atenção. Nesse caso o pessoal não prestou muita atenção. E ainda fica um aviso lá por alguns dias, não me lembro de cabeça quanto, acho que 8, dizendo, ó, o ativo Teve está evento. X, né? Teve um evento importante. Valor patrimonial defasado em 45 dias. Falei que ele ia te contar quanto tempo demora? Fala aí. Tá, agora a gente está complicando, mas não se desesperem, pessoal, é importante. Olha lá, todo mundo que começa em fundo imobiliário recebe uma cartilha e essa cartilha avisa você, ó, o VP está errado em 45 dias, certo? Não, ninguém avisa. Pessoal, não faz diferença em fundo de papel e em fundo de tijolo isso. De novo, um mês é muito parecido com o seguinte e assim por diante. Mas em fundos onde tem proventos grandes e a amortização costuma ser grande, isso aparece e costuma ser relevante. Eu vou pegar esse exemplo aí, que é o exemplo em tela ainda. Olha isso. Em 15/10 saiu o aviso que em 30/9 o VP desse cara é 9,86. Pessoal, isso acontece todo mês. O VP está errado em pelo menos 15 dias sempre. Você olha no site, o PVP, no mínimo ele está errado em 15 dias. No mínimo. No máximo. Esse exemplo ainda... Só para explicar para as pessoas. Diga. Porque todo mês o administrador manda um informe para a CVM, uma vez por mês. Correto. E aí é só nessa data em que os sites são capazes de capturar a alteração do valor patrimonial. Correto. E, interessante, os administradores têm até 15 dias para mandar esse informe em relação ao fechamento do mês. E como todo mundo usa os 15 dias, então está sempre atrasado em 15 dias. Bom, continuando o exemplo. Então, no dia 15, avisou retroativamente que era 9,86. Só que, repare uma coisa interessante, no dia 31/10, saiu o aviso de 7,50 de amortização nesse caso. Agora, uma pegadinha. Isso não é. Isso aqui eu estou afirmando que não é, mas na verdade tem diferença entre gestores. Alguns gestores fazem essa inclusão, alguns gestores não fazem. No geral, eu percebo que a amortização, o evento chamado amortização, ela não impacta o valor patrimonial
na data em que ela é avisada. Ela só impacta o valor patrimonial na data Em que efetivamente realmente pago. pago. Exatamente. E que geralmente tem uma diferença de uns 15 dias ou coisa assim. Sim. Né? Então, olha só, nós estamos no dia 14/11, né? Não importa, não o dia da transmissão mais. Uhum. Hoje, em dia 14, tem uma amortização já paga do dia 8 desse slide aí, avisado no dia 30, que não vai se refletir no VP publicado hoje ou dia 15. Vai ser refletido na próxima publicação do VP, que é daqui a um mês. Então já está atrasado 15, Vai para mais um 45 mês, dias. vai para 45 dias. Olha que interessante, supondo tudo mais igual que era 9,86, que não vai mudar, perde 7,50, o VP desse cara é 2,36. Então, agora, nesse momento já, tudo mais igual, esse fundo imobiliário está negociando com um VP de quanto? A gente vai ver no próximo slide mais. Cadê? Vira, por favor. Aê! Foi. Olha lá, olha lá. 231%. 230%. Agora, nesse momento já. Eu sei que é tudo mais igual. O bom do vídeo gravado é isso, que o pessoal pode conferir, pode dizer que estou errado, não importa, não tem problema. Ninguém vai sair operando loucamente por conta disso, vai Quer poder dizer, analisar. Ele fechou a R$ 22,00. O valor patrimonial que estava no slide anterior aqui é de R$ 2,36. E aí você está dividindo 22 por 2,36, está dando 231%, é isso? Isso, eu estou em relação ao VP antigo, o VP de 30/9. Nós estamos em 14/11, usando dizer, o VP de 30/9. Olha a discrepância de prazo. Porque para quem tem, né, já tinha alguma noção disso, de que um fundo desse vai amortizando, vai diminuindo de valor, o valor patrimonial deveria ser um negócio super importante a respeitar. Perto de 1. A questão é que você está mostrando que a gente não conhece bem o valor patrimonial. Agora, com bastante atenção, consegue fazer o que está fazendo, que é estimar, né? Isso. Agora, olha interessante, já vou até aproveitar, tem um mito, eu não sei onde eu ouvi esse mito, que VP é importante porque nenhum fundo imobiliário negocia mais que 2, né? Eu ouvi isso em algum lugar, assim, eu também estranhei. Não negocia mais do que 2? Não, eu quis trazer um exemplo que está nesse exato momento, hoje, eu abri o home broker. 2,31 nesse seu exemplo. Isso. Agora, só uma coisa, 2,31 usando o VP de setembro. Sim. Mas já amortizou 7,50 em outubro. Vamos continuar no slide? Não, aí nesse slide mesmo, olha a continuação da conta. Vai para 1.000. 20 por 9 dá 230%, mas não é 9, ele já amortizou 7,50. É 2 e pouco. Então, 24 é alguma coisa que ele estava negociando esses dias por 9 menos 7,5 é 24 por 2 e alguma coisinha. Foi pra... 1000% de PVP. PVP é maior que 10. E detalhe, não é a primeira vez que acontece isso nesse fundo. Esse fundo já negociou a 1.600% de VP. Caramba. Ou um PVP de 16. Olha que mágico isso. Ele não trocou de preço e o PVP saiu de 2 para 10. Olha que interessante. Quer dizer que quem está comprando isso por 22 vai levar para casa no dia do vencimento R$2 e alguma coisa. Que negócio maravilhosamente bom, simples. Que maneira garantida de perder dinheiro. Tá entregue a promessa da abertura desse programa. Como perder dinheiro, né? Isso, de maneira convicta, né? Garantida não dá para uma palavra muito forte, mas com convicção, como é fácil. Eu abri o home broker e hoje teve negócio acima de 23. O VP é 9, que aparece nos sites. Eu acho que o VP daqui a um mês vai aparecer perto de 2. Olha quantos negócios podem acontecer com essa discrepância. Tem alguém assistindo ali falando, caramba, fui eu. Fui eu que abri essa boleta e que comprei nesse preço. O que você pode dizer? O que fazer agora? Primeiro, tomara que não seja muita gente, mas eu sei que é. Não dá para fazer muita coisa nesse caso. Existe sim em fundo imobiliário uma coisa chamada preço de prejuízo. A gente costuma dizer que fundo imobiliário, mesmo que você compre errado, dá certo no final. Concordo. Excetuando os fundos de prazo. Olha que problema interessante que essa pessoa tem. A única chance dela sair com lucro ou empate dessa operação, ela passar esse prejuízo para alguém. Não tem como corrigir essa operação. Esse é o preço de prejuízo. Alguém necessariamente tem que levar um prejuízo. Virou um jogo de batata quente. Sim. E não é de hoje. Essa história está rolando já tem 1 ano e meio, quase 2. Quando o fundo
se distanciou muito do VP, de novo, não que o VP seja tão real assim, mas essa distância mais o descasamento torna isso um problema de batata quente. Alguém vai segurar a batata quente, lamento dizer. Sair dessa sem perder só se alguém comprar as cotas pelo mesmo preço que a pessoa comprou. Quer dizer, põe uma oferta de venda lá, assuma algum prejuízo, E né, bola pra vender frente. logo e bola pra frente. Aprenda. Isso. Valeu de aprendizado e esse prejuízo vai ser abatido de lucros futuros nas outras posições. É o que há para fazer. Não há mais nada a fazer. Às vezes o fundo até dispara mais no final, mas se comprar na irracionalidade, torcendo para que ocorra mais irracionalidade ainda, isso é bastante... literalmente o comportamento de bolha. Né? Imagina, no mercado em alta, assim, a bolinha assim. Pode virar para o último, acho que é mais interessante, né? Pessoal, isso aí, fundo de prazo determinado é complicado pra caramba. Termos técnicos aqui, ó. Pra caramba o negócio é complicado. Ó. Cara, nós estamos com tempo. Volta aqui pra gente um pouquinho. Vamos matar aí o slide. Eu não queria... Não, pode matar. Pode voltar pra gente aqui na câmera mesmo. Ah, sim. Não pegou não pegou o do Warren Buffett, mas tudo bem. Mas a gente põe... Ué, não, deixa eu falar. Saiu. Seguinte. Aqui deu tempo, então esse eu não pus no slide, que eu não sabia se ia dar tempo ou não. Ó, interessante. Esses são fundos de prazo. Daí o pessoal pode falar, mas isso é fundo de prazo antigo, né? Fundo de prazo antigo, eu vou evitar, vou pegar fundo de prazo novo. Olha a história, olha a falando história. que eu vou aproveitar para achar uma pergunta que me mandaram aqui. Manda aí, mas vai ouvindo a história. Tem um fundo chamado KINP, K-I-N-P. Certo. Não confundir com CANIP, que o pessoal do Kiné é bom de escolher nome, viu? Mas tudo bem. Fica tudo muito parecido, né? Fica. Esse é um fundo de desenvolvimento, tem relatório mensal, as pessoas vão poder pesquisá-lo. Pode procurar aí, não se preocupa não. Eu já achei aqui. Então deixa aí. A pergunta. Esse fundo ele não negociava quase nunca e apareceu para mim em tal dia. Nossa, tá negociando hoje, eu abri um leilão. Rápido, o leilão era super longo, deu tempo de eu analisar o fundo, já sabia como ele era, mas reanalisar o fundo dentro do leilão. 4.000 cotas a R$11, peguei um pouquinho de cota. Relatório mensal desse fundo dizia que esse é um fundo de 6 anos, que o gestor espera IPCA mais 10 e que o VP era 10. De curiosidade, eu fiz a conta no Excel. 6 anos, IPCA mais 10, sobre 10 e pouquinho dá quase 24. Eu arredondei e coloquei uma ordem de venda a 24 no home broker. Só pelo humor. Tem um histórico aí, mas qual que é o preço, qual que é o retorno máximo desse fundo? Ficou na minha cabeça o 24. Eu falei, taca lá, não vai executar. O retorno máximo é 24 ao longo de 6 anos, ao final de 6 anos. Ao final de 6 anos. Supondo que nem amortiza de uma vez, vai dar um lançamento no final só, né? Quem amortiza no meio do caminho dá outra conta. No dia seguinte, essa ordem de venda executou. Vamos parar e pensar. Ok, comprei a 11 e vendi a 24, lucro bom. Esquece eu. Vamos pegar o cara que comprou a 24, o bendito do KINP, que está com um VP hoje de 10 e que pela conta grosseira de Excel diz que o máximo que ele vai recuperar daqui 6 anos é 24. Isso se o gestor acertar, esse tipo de coisa. Isso é história real. Alguém comprou de mim esse negócio a 24 no dia seguinte. Pagou hoje o preço que ele deveria valer dali 6 anos. Se der certo. Só se for um europeu que tá vendo taxa negativa no país dele, ele prefere não ganhar nada ao longo de 6 anos do que ter taxa negativa. É para exemplificar que não é fundo de prazo é complicado mesmo, e não é só fundo velho, tem fundo novo. Olha a dúvida aqui do Fábio. A gente vai ficando velho, o óculos atrapalha de perto, né? Eu tô quase aí já. Fábio Camei. Ele mandou assim, ó. Arthur, qual o melhor momento para entrar num fundo de desenvolvimento? IPO ou num momento posterior, mas antes de qualquer distribuição? Vou te dar minha resposta e aproveitar, obviamente, a presença do André Bate aqui. Eu acho muito difícil precificar fundo de desenvolvimento durante o caminho, antes ou depois da distribuição. Quando que seria possível precificar? Num cenário parecido do que o André está trazendo, assim, que tudo já foi terminado, né, ficou pronto, foi vendido e agora não tem mais nada ao futuro. É só a distribuição de rendimentos e amortização. Aí você consegue precificar antes do final.
Agora ele tem lá 5, 6 empreendimentos. Um já ficou pronto, está distribuindo e amortizando. Os outros ainda não, serão entregues no futuro. Será que vai ser entregue na mesma data? Será que vai vender pelo valor estimado? É muito difícil precificar isso no meio do caminho, no mercado secundário. Então, na minha opinião, se você tem perfil e apetite para esse tipo de fundo, confie no gestor e entre no IPO e carrega até o final. Ou, né, a sua oportunidade de sair antes do final é, vendo ocorrer uma distorção como essas que o André está mostrando, aproveita e coloca o lucro no bolso. Afinal de contas, dinheiro não aceita desaforo. Né? Mas entrar no meio do caminho, a que preço eu deveria entrar no mercado secundário em um fundo de desenvolvimento? Sinceramente, eu não sei precificar. Concorda? Quer adicionar alguma coisa? Concordo, adiciono. A pergunta dele é, respondendo a pergunta dele, a estatística, o histórico diz que ou é IPO, é na emissão, a imensa maioria deu certo, RBBV é um exemplo que não, então é a maioria, não é universal. Tentar comprar andando antes do primeiro provento, a estatística diz que sim, mas o KIMP agora, foi semana retrasada isso, se não foi semana passada, mostrou que não, tem exceção até essa regra. Deixa eu complementar com um dado histórico. Bem rapidinho, que a Camilinha já tá falando assim, ó. Opa, desculpa, rápido. Eu fui em 2 assembleias desses fundos, eu adoro esses fundos da novidade. Em 2, um deles rendeu IPCA mais 7 e um deles rendeu IPCA mais 2. Uma diferença importante. Fundo de desenvolvimento IPCA mais 2 é insucesso. Sim, mas ambos pegaram crise, então um saiu mais ou menos bem e o outro foi essa tristeza, mas numa crise federal que foi a do Brasil, é ainda assim impressionante. Prejuízo. Melhor que nada. Imagina levar prejuízo nominal. Então, há diferenças sim significativas e a única chance que você tem de não pegar um preço desses, o preço de prejuízo, aparentemente agora é na emissão. Complicadíssimo. Ainda mais que a emissão, você não sabe nada do desenvolvimento futuro. É o risco do desenvolvimento. Valeu, infelizmente o tempo se foi, obrigado por mais essa, que baita aula. Para você também, muito obrigado, aproveite bem o seu final de semana. Sexta que vem eu estou de volta ao vivo aqui e te espero. Grande abraço.